a cidade da região, não tinha internet, a cidade inteira em volta da pista. Você imagina só a emoção desse menino, né? Um evento patrocinado pelo Olímpicos na época, que era um tênis forte, macacão, muito legal foi tudo isso. Aí 60 garotos ali, eram 60 garotos que tinham que fazer 5 baterias de 12, eliminavam os 6 primeiros, e nessa o menino passou a primeira fase, ficaram 30 garotos para a segunda fase, certo? 30 garotos para a segunda fase. Aí. Esse menino falou assim, ele tinha treinado a semana inteira, ele tinha treinado a semana inteira e o pneu dele rasgou, o pneu traseiro rasgou. E ele chegou na bicicletaria, não tinha pneu preto, não tinha pneu azul, a bicicleta dele era azul, extra, Caloi Cross extra, aquela Caloi Cross que era azul, vocês lembram, né? Alguns de vocês lembram, muitos não, que faz muito tempo. E ele chegou pro cara da bicicleta, não quero preto, porque pôr preto na bicicleta azul fica meio estranho, dá um vermelho. O cara achou estranho e todo mundo achou estranho. Ele chegou lá para correr, todo mundo chamou atenção, a bicicleta com o pneu traseiro vermelho, na bicicleta azul. Aí, segunda largada, e chamava muita atenção de todo aquele povo lá, aquela bicicleta vermelha. Era mais ou menos assim a bicicleta. Essa era a bicicleta. Eu trouxe aqui para vocês, para ilustrar bem. Ele queria sempre fazer algo diferente. E aquilo chamou a atenção. Porém, deu a largada. Segunda bateria largaram. Esse menino, imagina só, 15 competindo. Esse menino cai com mais 2. Porque a rampa era de 8 metros. Você pulava, a primeira rampa você vinha numa descida e já pulava, você voava uns 8 metros. O que aconteceu? Os 3 caíram, 15. Só que caiu, você via na cabeça, pode parar, filho, não adianta mais, os caras já estavam longe. Só que eram 3 voltas, ele não pensou nisso. Se ele pensasse, vou parar. Se ele pensasse, não dá, ele estava certo. Mas muitas vezes a gente acha que a gente paga o preço por fazer alguma coisa. A gente paga, aliás, vários preços por fazer algo. Mas o pior preço que a gente pode pagar é aquele de não fazer. Ele não pensou nisso. Ele pensou, eu tenho uma meta. Certo? Então, entrou aqui a resiliência. Capacidade de se recobrar. Ele se recobrou e já foi. Como empreendedor, nós temos que se recobrar todos os dias, quase. E ele foi, diante das más sortes, de uma mudança, das políticas, um monte de coisa. E ele foi. Ele foi. Se não tivesse alcançado ninguém, o sucesso, foi um sucesso ele ter feito isso. E ele largou. E aí foi um longo período até chegar ao 12º. Imagina só, ele estava na inércia, pegou a bicicleta e foi, mas o povo já tinha virado a curva, era uma subida, descida, era 1 quilômetro mais ou menos, cada volta, eram 3 quilômetros. E aí aquela loucura, pedalou muito para chegar no 12º. Então a primeira volta, ele não alcançou ninguém. Muitas vezes nós, como empreendedores, desistimos, porque nós não alcançamos os sonhos, não alcançamos meta. Cara, mas o preparo, é o obstáculo, o caminho é o obstáculo. Muitas vezes você se depara com falta de inteligência emocional, que eu estou dizendo, aí você desiste de todos os seus sonhos. Ele não desistiu, ele chegou naquela primeira rampa que ele tinha caído. Você imagina, aquela rampa ele caiu, se machucou, porém, aquela rampa não parou, foi um obstáculo que ele passou por cima. Então assim, o obstáculo que você cai hoje pode ser um obstáculo que você vai receber a glória depois. É insistir um pouco mais, é dar 3 voltas, é colocar a meta em primeiro lugar, e a meta dele era chegar em 6º. Você imagina o tanto, a meta dele, a intenção dele era muito forte. E ele começou a chegar na segunda volta, chegou no 12º. E quando ele chegou no 12º, já tinha um bloquinho de gente, ele passou 3. E aí, no começo da terceira volta, a mesma história, não desistindo, a meta clara. Imagina só a perna do rapaz nesse momento. Porque todo mundo estava correndo muito, e ele teve que sair da inércia para alcançar esse povo. Mas o que
fazia ele alcançar esse povo? O que fazia ele ir um pouco mais? Isso aqui. A conexão que ele tinha consigo mesmo. Esse menino tinha perdido o pai. Me emociona porque ele era meu amigo. Ele tinha perdido o pai com 5 anos de idade. E não tinha ninguém da família dele em volta da corrida. E ele falou uma vez para mim que aquilo não preocupava ele, porque ele sabia que a mãe dele, com 30 e poucos anos, tinha mais 3 filhos para cuidar, e ele era o caçula. E o que acontece? Ela tinha demandas por irmão dele, ele tinha problema com drogas. Então ele nunca cobrou a mãe dele, ele sempre foi suficiente com ele. Ele brincava, às vezes é difícil até ele se comunicar com a gente, porque ele brincava sozinho, muitas vezes. Então essa conexão consigo mesmo vale muito a pena nessa jornada empreendedora, porque aí você vai saber para onde você vai, igual o Patrick falou. Quando você tem esse autoconhecimento, nenhuma placa, nenhuma mentira que vem na sua cabeça, você não pode, ou vira esquerda, vira direita, vai te tirar do seu destino, porque é como se fosse um Waze determinado lá, você vai, não. Esse problema político não vai me tirar do meu propósito. Esse problema, isso que a minha cabeça está falando, que é às vezes um peru falando aqui, né? Não faça isso, faça aquilo. Às vezes, se você sabe para onde vai, isso não vai te atrapalhar. Isso vai ser muito claro para você. E essa frase foi depois de estar escrevendo muito, me veio também. A gente se sente só às vezes porque não tem a conexão com a gente mesmo. Se você tiver a conexão com você mesmo, cara, é uma conexão maravilhosa. Você não precisa de, claro que nós precisamos de gente, mas você é suficiente nas suas decisões, nos seus, como o Patrick falou, aquela caminhada, o Patrick antes de mim, aquela caminhada, eu me vi muito na palestra dele, porque a caminhada dele sozinho ali, ficou um tempo caminhando, e no caminho ele encontrou o caminho, caminhando ele encontrou o caminho. Então assim, conecte-se com você nesse autoconhecimento, é muito interessante, assim, na sua essência, naquilo que você gosta, porque, gente, o mundo coloca máscara todos os dias na gente. Eu estava conversando com o Anderson, meu amigo que a gente veio junto, ele estava falando do marketing, do cara que fez o marketing da Benetton. Como é que é o nome do livro? Publicidade é um cadáver que não sorri. A publicidade é um cadáver que não sorri. Olha que louco isso. Eu falei para ele que eu via aquela propaganda do Corolla, a primeira que teve, eu estava comprando um carro e eu via a propaganda, quase que eu fui pela propaganda, e falava assim, Corolla, dias melhores. Então você vai ter dias melhores só porque você tem um Corolla. Se você não souber quem você vai acreditar nisso. Essa vai ser uma placa, para você ser feliz, Corolla. Então não é assim. Se você souber quem você é, essas coisas não te pegam. Então entre na sua essência. A sua essência vai te gerar a originalidade. A sua originalidade. E esse menino, continuando correndo ali, terceira volta, passa o 9º, passa o 8º. Na última volta, na última reta subida, era uma reta subida que tinha a curva e descia para a largada, que depois era a final, né? Nessa reta ele passa o 7º e o 6º logo em frente. Ele chegou na curva, o 6º abriu um pouco, ele passou por dentro o 6º. E aí, o que acontece? A originalidade daquela coisa de fazer diferente, a roda dele vermelha, a bicicleta diferente, todo mundo, porque se ele tivesse uma bicicleta normal, todo mundo tinha bicicleta azul, vermelha, mas nenhum com a bicicleta azul e vermelha. Todo mundo viu que aquele menino caiu, ele fez propaganda daquilo, né? Todo mundo que viu aquilo, porque todo mundo que chegou na corrida, olhava para a bicicleta dele e às vezes dava uma risada. Mas todo mundo viu que aquele menino caiu e aquele menino estava ultrapassando o 6º. Pô, aquele cara estava em último. E agora ele ultrapassou o 6º. A hora que ele desceu, foi tremendo. Porque ali, olha, 5.000 pessoas no mínimo, gritando, aplaudindo. Ele passou em 6º e se classificou para a final. Olha que louco isso. Qual a lição de tudo isso? A grandeza, a excelência não está na grandeza das posições.
mas ela está em desempenhar com grandeza a posição que você está. Não é todo mundo que vai ganhar. Mas o primeiro colocado não teve nem um décimo de desafios que ele teve. E ele chegou em sexto. Muitas vezes eu não gosto da frase que o segundo colocado é o primeiro dos perdedores. Pelo amor de Deus. Às vezes a pessoa de sair de casa, de sair da cama para ir numa competição, alguma coisa, já está vencendo grandes gigantes. Ela não precisa ganhar, ela já ganhou. E isso, essa cultura do primeiro ser o melhor, do primeiro ser o melhor, está influenciando as crianças hoje. Todo mundo quer ganhar. Meu primo tem um filho que ele está desesperado, como é que faz para mudar a cabecinha dele, que ele, se ele perde, ele fica emocionalmente, tem 7 anos. Se ele perde qualquer coisa, ele fica derrubado, com depressão. Só que se eu contar para ele que a excelência e o poder das coisas não está na grandeza do palco, não está na grandeza do pódio, está em desempenhar com grandeza a posição que você está, muda o nosso mindset de pensar sobre excelência. E aí que vem o resumo de tudo isso aqui. Por falar em organicidade, esse menino teve muita resiliência, certo? Esse menino, assim como nós precisamos ter muita resiliência para ser empresários, para mudar alguma coisa no nosso país. Esse menino teve uma intenção maravilhosa. E a intenção são as metas que nós colocamos. E quando você tem claro, você alcança. E se você não alcançar, pelo menos um pouco você chegou. E isso é vitória. Ele teve conexão com ele mesmo. E originalidade. E por falar em originalidade, esse menino sou eu. Esse menino da história sou eu. Naquele momento, eu tinha 12 anos. Eu tinha perdido meu pai com 5 anos. E ali, a minha mãe não estava, ninguém estava, mas eu estava suficientemente sozinho. Ninguém de vocês aqui está pensando na final. É engraçado isso, né? Eu não falei da final, como foi a final? Porque eu estava na semifinal aqui. A final eu cheguei em quarto, porque eu não tinha mais perna. A minha perna não aguentava mais. E logo após isso teve a final. E eu cheguei em quarto lugar. Para mim foi maravilhoso, mais do que vitória. Por quê? Eu saí tinha 60, eu alcancei o quarto lugar. Para mim não precisava estar no palco. E a festa do primeiro lugar não foi tão maior quanto a minha naquele sexto lugar. Então, quarto lugar para mim não tinha problema. E eu quero dizer com isso que essa busca que a minha mulher gerou, você é mais um sapato. Pra você ter uma ideia, entre aspas aqui, quando eu cheguei para ela e falei do poder da conexão, que eu falei do sapato, ela ficou brava comigo. Eu cheguei com um treinamento para autoconhecimento e eu falo, tive uma visão de sapato. Você não tem noção de como ela ficou triste. Eu só falei com ela no domingo depois do almoço. Mas eu tive que explicar para ela, foi assim, não foi sobre o sapato, mas isso foi comunicado para mim dessa forma. E tem a ver com conexão, que não é sapato. E aí ela entendeu a forma que eu entendi aquela visão. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês, na sua essência, na essência de cada um aqui, está uma riqueza inestimável. Inestimável. Você não precisa de máscara do super-homem, da Mulher Maravilha, para ser alguém. Você é tremendamente suficiente e impactador ao seu redor. Você pode alcançar coisas que você nem imagina. Olha a visão que a minha esposa teve. Esse aqui foi o lançamento do meu livro ano passado. De eu ter ido buscar outros conhecimentos, não no sapato, hoje eu sou escritor. E tudo está aí dentro de você, como tudo estava dentro de mim. Nesse livro, tem uma história lá que é da bicicleta. Eu fui voltando lá naquele treinamento que eu estava com um grupo de 5 pessoas, a Olheira. No final do curso, eu estava lá, o Patrick conhece. No final do curso, o Rodrigo Cardoso falou assim: eu queria agradecer imensamente a Janaína Paz, que está aqui, e ela é mentora dos melhores palestrantes do Brasil. Uma salva de palmas para ela. Eu olhei para ela assim, porque a gente ficou 3, 4 dias juntos, e ela não se identificou, e a gente ficou muito amigo. Falei, caramba, Janaína, você... Inclusive, ela é a assessora do Gretz, daquele melhor palestrante que tem no Brasil, de cabelinho roxo, que aliás é da minha cidade natal também, de Itapeva. E aí,
eu estou em casa um dia escrevendo meu livro. Ela me liga: Rico, você tem um texto para colocar você no livro dos palestrantes? Eu falei: como assim? Não, Rico, eu tenho certeza que você vai ser um grande palestrante ainda, porque você tem essência e eu quero te colocar nesse livro. Foi um presente. Mas a gente só está preparado, a gente só recebe alguma coisa quando a gente está preparado. Eu podia não ter aquele texto e aí talvez eu ia me perder para fazer, mas eu tinha feito o texto já, tive que só reduzir, porque o texto no livro que faz parte do Poder da Conexão tem 30 mil caracteres, eu tive que reduzir para 13 mil caracteres e a história ficou muito bonita. Mas assim, quem que você escolhe para ir com você em toda essa jornada? É totalmente sério isso. A minha esposa não está aqui hoje, mas assim, eu honro ela, porque ela foi uma base, ela me abriu os olhos. Eu tenho que estar falando sobre sapato hoje. Mas eu já fui em palestra aqui, depois da palestra veio um cara de 2 metros de altura chorar e falar assim: Rico, eu quando tinha 15 anos, era nadador, na final dos jogos de jornais, eu perdi, eu era campeão, a sunga veio parar no pé quando eu caí na água, e eu fui o último a bater, só que eu bati, porque eu não desisti, eu podia ter desistido, eu bati lá, eu fui lá com um monte de vergonha, eu falei: cara, você foi vencedor. Ele falou: então, a sua palestra me tirou do cativeiro que eu ficava, né? Isso tudo me travou, ele tem 42, eu tinha 42, desde os 15 anos eu estou travado com isso, e hoje eu saio daqui perto. Então assim, eu agradeço a vocês por estarem aqui e desejo a todos muito sucesso em tudo que vocês forem empreender, em tudo que vocês forem fazer na sua vida, e lembre-se que você tem um destino e não deixe nenhuma placa mentirosa, vira à esquerda, vira à direita, te tirar desse destino. Muito obrigado.